Para este momento, nós convidamos ao palco Valesca Maciel, ela que é a diretora jurídica da Women in Mining. Seja muito bem-vinda, Valesca. Convidamos agora as palestrantes. Pode subir ao palco, por favor, Josi Lobo, ela que é parceira de negócios de recursos humanos da Orica Brasil. Luciana Castro, especialista sênior de RH da Kinross. Convidamos também a líder de inovação da mineração Rio do Norte, Eliane de Andrade. E para completar aqui este time, Ellen Souza, ela que é engenheira sênior da MRN. Todas sendo recebidas pelo Joseph Young. Completando aqui este time, por favor, Adriana da Samarco. Vou pedir uma salva de palmas. Obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. E agora, com a palavra, a moderadora desta apresentação, Valesca Maciel. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Sei que o final do evento, né, o segundo dia, já estão cansados, mas muito obrigada pelo prestígio. Estamos muito honrados de estar aqui hoje com vocês para falar desse tema tão importante. Cases de sucesso, uma das defesas, né, a nossa principal bandeira no Women in Mining é justamente empoderar e incentivar e estimular a contratação de mulheres e a permanência das mulheres nas mineradoras, no setor da mineração. Então, tratar de cases de sucesso, ouvir detalhes sobre eles e de empresas tão respeitadas é muito importante para a gente seguir adiante. Eu queria falar rapidamente sobre o WIM Brasil, apresentar para vocês o nosso movimento. Como ela apresentou, eu sou uma das diretoras. Todas as diretoras do Women in Mining são voluntárias, então a gente tem as suas próprias atividades. Eu sou diretora de reestruturação na Álvares e Marçal e sou diretora jurídica voluntária no Women in Mining. A gente se junta aqui nessa força, né, de mulheres que são bem-sucedidas em suas carreiras, para a gente trazer mais mulheres para carreiras na mineração como nós. Quem vai passar a apresentação para mim, por favor? Prometo ser rápida. Bom, o Women in Mining é um movimento internacional, ele é global, nós somos o Women in Mining Brasil, e nos conectamos com os Women in Mining de diversos outros países. E isso faz com que o movimento seja forte, seja regular, né, no mundo inteiro, e que a gente aprenda com outras experiências. Então, a gente potencializa o nosso tempo de caminhada. A gente, se estivesse sozinho, começando do zero, faria menos. Então, esse aprendizado é muito rico. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, todos os Women in Mining têm página na internet, tem Instagram, tem etc. É muito bacana de conhecer, e a gente tem potencializado essa interação por isso. O que eu faço aqui, gente? Me deram isso aqui, é para eu passar? É aqui, será? Ah, muito obrigada. Bom, então, como eu dizia, a gente vai tratar de cases de sucesso que são exatamente o nosso sonho, né? A gente está falando aqui da materialização do nosso desejo, porque o Women in Mining, ele objetiva justamente construir esse novo olhar para o setor da mineração, tanto de respeito às mulheres nos níveis, diversos níveis da organização e nos diversos lugares. Então, a gente não está falando só de administrativo, a gente está falando de administrativo, operacional, onde elas quiserem estar. E, para isso, os ambientes precisam estar adaptados, adequados e inclusivos. A gente precisa ter
saúde mental para trabalhar onde quer trabalhar. Então, o estímulo aos ambientes inclusivos é importante. Quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só de mulheres, né? A gente fala de muito mais. Então, diversidade e inclusão é um tema muito grande. A gente toma esse cuidado no Money Mine, a gente tem a defesa da mulher, mas a gente não deixa ninguém para trás. Quando a gente fala de forma bastante ampla. E outra coisa que a gente gosta de enfatizar muito é a nossa capacidade técnica, a nossa expertise técnica. Então, queremos contribuir nos temas com a nossa capacidade, tudo que a gente pode fazer. Em relação a isso, inclusive, eu queria aproveitar e já deixar um convite aberto para vocês. A gente tem feito, em parceria com a Álvares e Marçal, workshops técnicos, trazendo mulheres capacitadas nos respectivos temas e realizado, a maioria deles, no Mining Hub, para justamente fomentar e dar visibilidade tanto para essas mulheres como que elas têm feito. Já tivemos 4, os próximos estão no forno ainda, acompanhem as nossas redes sociais, que vocês vão ver, tem sido muito rico. Bom, acho que aqui, só a gente apresenta rapidinho o grupo, né, o que é o Woman in Mining hoje em materialidade. Nós somos algumas diretoras, cada uma, como eu disse, voluntária, que se dedica no tempo que tem e pode. Nós temos um time administrativo que é composto por 2 coordenadoras, a gente tem uma coordenadora aqui hoje, e um estagiário, Melina e a Camila e o Ebert, e eles, sim, são 100% dedicados a fazer tudo que a gente faz se tornar real. Então, esses eventos, as pautas, os documentos que a gente gera, que a gente revisa, tem sempre o apoio deles. O Woman in Mining é muito orgulhoso em anunciar algumas iniciativas. Então, a gente trabalha com ênfase nas empresas, nas pessoas físicas e na academia. Eu vou falar com vocês um pouquinho. E tudo isso que a gente faz só é possível porque a gente tem patrocinadores resilientes junto conosco, né, que incentivam e acreditam no nosso trabalho, e parceiros estratégicos também muito importantes. O Mining Hub e o IBRAM é como se fosse a nossa mãe e o nosso pai juntos. A gente nasceu por conta desse sonho também, que era do IBRAM, e a gente vem seguindo com eles dessa maneira. Eu falei um pouquinho sobre as nossas iniciativas, e uma das iniciativas que a gente mais se orgulha é o Plano de Ação. A gente tem aqui diversas mineradoras muito grandes, né, e muito estruturadas, mas a gente sabe de outras realidades, de fornecedores de mineradoras que, às vezes, não. Então, a gente tem um plano de ação que ajuda todo mundo, grandes e pequenos e médios, a implementarem as estratégias de diversidade e inclusão. E a gente tem muito prazer também em auxiliar, né, nessa jornada, caso queiram, a gente está sempre à disposição. Outra entrega que a gente faz muito importante e nos diferencia, inclusive, dos demais Woman in Mines, a gente está sendo benchmarking sobre isso, é um relatório do progresso desse movimento, né, da expansão da atuação das mulheres na mineração. Ele é alimentado pelas informações das nossas signatárias, então é muito importante que todas as empresas que assinam o nosso compromisso nos enviem as informações. A gente está justamente na fase final da coleta dessas informações, e essas informações geram um relatório independente, realizado pela Ernst Young, que baliza muitas medidas, inclusive dos RHs, né, das áreas internas das empresas, para medir aí os resultados e aonde que a gente precisa avançar mais. A gente tem comitê jurídico, a gente tem benchmark de troca nos grupos de signatários, patrocinadores, e a gente tem um grupo individual aí para as pessoas físicas, um grupão que a gente chama, onde ali também tem muita troca e muita ajuda, além dos workshops e eventos que são sempre abertos ao público. Na academia, a gente tem tentado fazer uma força, a gente tem uma diretora muito focada nisso, que é a Júlia, de levar o tema da diversidade e inclusão para os programas das escolas, das academias, das faculdades, para a sala de aula, para a gente sair formando profissionais, homens e mulheres, mais completos nesse tema. Aqui eu não vou me alongar, porque o painel é sobre os cases, mas para chegar nos cases e por que a gente precisa deles, eu queria só trazer esse dado, que ele faz parte do nosso relatório. O nosso relatório tem uma série de informações e tem isso, assim, quem são as mulheres na mineração hoje? Nós somos 1 para cada 4 homens. Então, a proporção ainda é muito desigual. A gente tem, acho que está pequenininho, a composição dessa força de trabalho. Na parte operacional, a gente diminui ainda esse percentual, nós estamos para perto de 12, não sei se estou enxergando bem.
Em algumas partes de gestão e alta liderança, um pouco mais. Mas, assim, tem muito para perseguir, muito para fazer, e os cases que vão ser contados aqui nos ensinam e nos inspiram. Então, acho que é isso que é o recado de hoje, por isso que a gente quis trazer essa primeira contribuição. Eu vou agradecer, pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. A gente tem feito muito movimento, a gente está muito animado com esse momento da percepção da diversidade e inclusão. A gente não pode perder a oportunidade, por exemplo, de estar aqui hoje, né, num evento como esse, tão importante, tão bem frequentado, e a gente está aqui com esse espaço para poder falar para vocês. Nós vamos começar com o primeiro case, que é da Kinross, vai falar sobre operadoras de equipamentos móveis. A ideia é a gente ser breve, então vocês não se preocupem, a gente não vai se alongar muito, mas a gente quer trazer aqui os principais resultados e o que levou a esses resultados, né? Deixa eu passar o microfone. Em pé, sentada, como você preferir. Boa tarde a todas e todos. Deixa eu ficar com o controle. Bom, eu gostaria de começar com uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 52 anos, tenho os olhos castanhos, meu cabelo também é castanho, com algumas mechas douradas, uso óculos preto. Hoje estou vestida com uma calça preta e uma blusa de uniforme na cor rosa. Estou representando a Kinross Brasil Mineração, como foi dito, uma empresa do grupo canadense Kinross Gold Corporation, né, uma mineração de ouro. É uma empresa que está presente em 4 países. Aqui no Brasil, nós estamos em Minas Gerais, no noroeste de Minas, na cidade de Paracatu. Somos uma mina a céu aberto, muito próxima da comunidade. Uma outra característica importante, somos uma mina com 6.000 empregados, entre próprios e terceiros. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, compartilhando um case de sucesso. Somos parceiros do WIN, né, nesse propósito desse avanço das mulheres na mineração, de atrair, de desenvolver e de retê-las. E nós vamos apresentar um case, então, que é a qualificação das nossas operadoras para os equipamentos de grande porte, para a operação dos nossos fora de estrada. Como que surgiu essa iniciativa? Então, assim, os primeiros esboços, os primeiros rascunhos. Tudo começou com um processo que nós fizemos de vagas afirmativas para a operação dos nossos fora de estrada e nos deparamos com um número muito expressivo de candidatas. Isso chamou muito a nossa atenção positivamente, né? Ou seja, as mulheres querem estar na mineração e as mulheres querem estar em ocupações antes nem pensadas para uma mulher, né? Em posições majoritariamente masculinas. Porém, quando nós fomos para o processo de seleção, da triagem, o que nós observamos? Que a maioria não tinha um requisito obrigatório, que é a CNH, né, a sua Carteira Nacional de Habilitação, na categoria D. Então, muitas não puderam participar do processo. E aí, nós tivemos um estalo. A gente precisa pensar numa solução, né, numa qualificação para essas mulheres e propiciar para elas a mudança da CNH. Então, foi aí que tudo começou. E nós aliamos também outros objetivos. O primeiro, por que eu quis dizer que nós somos uma mina muito próxima da comunidade? Porque nós temos um dos valores que é cidadania corporativa exemplar. Então, estar perto, nos relacionar bem com a comunidade, é fator assim, inegociável. Então, o que nós podíamos fazer? Capacitar e qualificar profissionais da nossa comunidade, melhorar a vida de mulheres que muitas, né, em situação de vulnerabilidade, e promover diversidade nas nossas operações. E aí, trabalhando o recorte de gênero, mas também pensando nas interseccionalidades, na mulher negra,
na mulher 50+, na mulher LGBT+, me confundi aqui com as letrinhas, e das mulheres com deficiência. Bom, aí fomos buscar um parceiro para nos ajudar nessa qualificação. E aí buscamos, ali do Sistema S, o SEST-Senat, que tem a expertise no transporte para nos apoiar nessa qualificação. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como que foi essa aula inaugural, né? O sentimento que gerou nessas mulheres, né? Que antes nem pensavam poder estar nesse lugar. O projeto de qualificação das operadoras nos dá muito orgulho. Primeiro que ele está em linha com 2 valores primordiais para a empresa, que são pessoas em primeiro lugar e cidadania corporativa exemplar. Esse projeto, ele nos dá muito orgulho, porque ele fala em desenvolvimento da comunidade, ele fala em ter mais mulheres na mineração, ele fala em construção de legado, ele fala em oportunidade, ele fala em orgulho, em pertencimento. As mulheres que foram escolhidas para iniciar esse excelente projeto que vai trazer essa oportunidade brilhante para que essas mulheres possam adentrar no mundo da mineração, fazendo uma grande contribuição e um grande diferencial no trabalho dentro da mineração. Eliane, sou moradora da comunidade Bairro Moreiras 2. Meu nome é Denise Oliveira de Assis, moro no bairro Rota Colina. Meu nome é Tânia Farias, eu sou da comunidade de Entre Ribeiros. Meu nome é Andréa Rodrigues, sou aqui do bairro Bela Vista, né? As expectativas são boas, né, do curso, que a diversidade que tem é várias idades, várias profissões, e a gente está querendo uma nova oportunidade, uma nova profissão, e que para sonhar não precisa ter idade. Então, assim, uma oportunidade para todas nós, muito grande. Às vezes chega a ser até surreal, porque uma mulher, uma máquina daquele tamanho, isso é possível? Sim, gente, é possível. Basta você crer, acreditar. Vi como uma oportunidade de ouro que eu quis agarrar. A gente vê o empenho da Kinross, junto com a comunidade de Paracatu, para oferecer a nós mulheres esse tipo de curso, né, que vai aperfeiçoar a nossa capacitação profissional na cidade. Como que esse programa foi desenhado? Então, eles são 128 horas de aulas teóricas. Nós incluímos visitas na mina para que elas pudessem passar também pelo simulador. Foram para 30 alunas. Fornecemos o lanche, o vale-transporte, e trabalhamos numa metodologia em que elas pudessem ter uma formação de pensamento lógico e crítica. E ainda para aquelas que se saíssem bem ao final do programa, tanto do ponto de vista de performance quanto de frequência, a CNH seria oportunizada para, né, para elas através de uma parceira de uma autoescola local. Surpreendemos mais uma vez que essa primeira turma, todas as alunas foram aprovadas. Então, todas tiveram a oportunidade de ter a chance, né, de trocar a sua CNH. Aqui, apenas a título de complemento mesmo, né, aquelas que conseguiram a sua carteira e que conseguiram, inclusive, participar dos nossos processos seletivos, e algumas já estão conosco, chegam na empresa, elas ainda têm um plano de treinamento até chegar na direção dos caminhões. Então, elas passam por mais 20 horas de simulador, um treinamento teórico de 16 horas, mais o treinamento prático, né, e acompanhamento com o padrinho, até pegar o volante sozinha em definitivo. Gostaria de compartilhar com vocês alguns registros, né? Então, nós temos fotos ali
das alunas em sala de aula, temos fotos de aluna no dia da formatura, algumas matérias que saíram nas mídias internas e externas, alguns registros da aprovação, né, junto ao pessoal da autoescola, e, por fim, um registro ali já de algumas alunas participando da nossa integração, já como empregadas Kinross. Queria compartilhar com vocês outro vídeo, muito rápido, mas muito emocionante, da formatura, né, da concretização do sonho, da materialização do sonho. Para todas nós, muito grande. Às vezes chega a ser até surreal, porque uma mulher, uma máquina daquele tamanho, isso é possível? Sim, gente, é possível. Esse projeto, ele nos dá muito orgulho, porque ele fala em desenvolvimento da comunidade, ele fala em ter mais mulheres na mineração, ele fala em construção de legado, ele fala em oportunidade, ele fala em orgulho, em pertencimento. Para nós da Kinross é muito gratificante estar encerrando esse momento. Foram mais de 180 horas de formação com 28 mulheres. Essa formação é um presente para a nossa comunidade local. Nesse momento, eu gostaria de trazer para vocês a notícia que a Kinross vai estar oferecendo para vocês a habilitação categoria D para todas vocês. Nossa, eu estou muito emocionada. É um sonho, né? É uma conquista muito grande. Nem todos os anjos precisam ter asas, né? Deus coloca pessoas na vida da gente que fazem um diferencial que não tem palavras e não há preço para explicar. Além de aprender muito com os instrutores que vieram do SESC Senat, a gente aprendeu muito umas com as outras. E um foi se apoiando no outro. Eu tinha esperança e fé que eu ia conseguir. É gratificante, é pouco para falar. É muito emocionante. Nós estamos muito orgulhosos pela conquista de todas vocês. Parabéns! Bom, gente, eu achei que era o vídeo da formatura, mas vai ser o próximo. Esse nós passamos para elas, né? Mas foi muito emocionante mesmo. O projeto, ele teve um retorno tão positivo, tanto dentro de casa quanto extramuros, que mais uma turma já está completando, então nós já estamos concluindo a segunda turma agora, dia 17, e ele passou a fazer parte do nosso planejamento estratégico. Ou seja, esse programa ele vai ocorrer agora a cada 6 meses na Kinross, para que a gente possa, cada vez mais, ter mulheres na mineração. Mineração também é lugar de mulher, e nós queremos elas lá. Eu vou finalizar, então, agradecendo a oportunidade e deixando o vídeo da formatura com vocês. Nesta noite, tão aguardada, marca o início de um novo processo nas vidas de 28 mulheres. Nos reunimos aqui para comemorar o aprendizado, os desafios superados, laços de amizade, companheirismo, equidade social e profissional. A gente está
acompanhando aqui a formação da primeira turma de qualificação de operadoras de equipamentos móveis. A gente viu nascer esse programa na Lousa e hoje vê aqui esse programa sendo concluído, impactando a vida de 28 mulheres. São 28 exemplos e com certeza esses exemplos eles vão se arrastando. Os exemplos que essas mulheres estão dando aqui hoje, de garra, de dedicação. E a emoção é muito grande, porque você vê ali nos olhos todo o carinho e toda a satisfação que elas estão nesse momento, que vão abrir uma nova oportunidade na vida delas. E a gente vem conquistando cada vez mais nosso espaço. O lugar da mulher é onde ela quiser e a gente consegue ver isso claramente. Tanto aqui hoje, nessa formatura, a gente consegue ver esses nossos programas que estamos idealizando e trabalhando para isso. O sentimento que a turma tem hoje é de gratidão, de felicidade. Concluir o curso foi um marco na vida da gente. Conseguir a habilitação D é outro fator extremamente importante para a gente. Então, a noite de hoje é uma noite que vai ficar marcada para o resto das nossas vidas. Ter recebido o nosso certificado hoje, com todo mundo presente, é vitorioso. Agora é prosseguir e continuar, né? Porque a gente já tem uma grande bagagem. Realmente emocionante e a gente só tem que parabenizar mesmo a empresa pela iniciativa. E muito interessante o fechamento, né, assim, com toda a pompa e circunstância, com toda a formalidade que para registrar esse momento. Muito bacana, do início ao fim. Parabéns, e não tem fim, né, porque vai continuar. Gente, então, muito obrigada, Quinos, obrigada a você também. Vamos seguir para o próximo case. O microfone ficou lá. Deixa eu te passar. Você quer ficar sentada? Tá bom. Então, tá bom. Vocês dividem aí. Vamos ouvir mais uma história inspiradora. Gente, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço ao WIN pelo convite. Tá? Eu me chamo Eliane Pereira. Tá? Eu sou engenheira química de formação. E eu sou a mãe da Ana Clara, de 13 anos, a filha do Antônio e da Helenice. Eu trabalho no meio da floresta amazônica, na empresa Mineração Rio do Norte. Sou nativa, nasci e criei em Porto Trombetas e acabei caindo no ramo de mineração aí por esses 16 anos, né, que é onde eu atuo na mineração e metalurgia. E tem 4 anos que eu voltei para a região norte, né, que fiz toda a minha carreira aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, e tem 4 anos que eu voltei para a região norte. Tem 16 anos que eu atuo também na parte de diversidade e inclusão, especialmente na equidade de gênero, e na MRN não seria diferente, né? Então, voltei para a minha terra para também contribuir com um pouco do meu background, um pouco da minha experiência, também com a bandeira da equidade de gênero, diversidade e inclusão na região. E chegando na MRN, né, em janeiro de 2020, nós tínhamos um projeto muito bonito lá que começou, chamado Minerando Juntas, né, e ele foi ganhando uma dimensão muito grande e a gente chegou aí a amadurecer melhor um pouco esse projeto, virando o MRN para todos. Pode passar. E só para dar um overview, né, a MRN ela tem uma empresa que tem mais de 6 mil profissionais, né, diretos e indiretos. A gente produz cerca de 12 mil toneladas de bauxita por ano, para mais de 3 continentes, e a gente tem atualmente mais de 60 projetos que a gente faz um impacto positivo na comunidade que a gente atua. A gente opera, né, na parte do oeste do Amazonas, do Pará, né, que a gente chama Alto Trombetas, e a partir de lá a gente faz todo o nosso processo de exportação.
E aí a gente trouxe um vídeo só para elencar esse processo do MRN para todos, para a gente chegar até o Lidera Mulher para vocês. Olá, eu sou Magda Damasceno, gerente de desenvolvimento de pessoas na MRN. O nosso programa de diversidade e inclusão surgiu em 2019 com o nome Minerando Juntas. O objetivo era contratar mais mulheres para a MRN. O programa evoluiu e em 2021 surgiu MRN para Todos, atuando em 5 pilares: gênero, raça e etnia, pessoa com deficiência, LGBTQIAPN+, e gerações. Os pilares atuam juntos e desenvolvem projetos e as ações são aprovadas em um subcomitê e depois sobem para o comitê geral, que tem a participação de todos os diretores. Em 2023, nós ultrapassamos os muros da empresa e chegamos nas comunidades. E aí vocês vão conhecer agora o nosso grande projeto Lidera Mulher. O Lidera Mulher ele foi iniciado em outubro de 2023 e ele foi concluído em abril de 2024. A cada 15 dias, a gente reunia cerca de 600 mulheres da comunidade, seja Porto Trombetas, as nossas quilombolas, mulheres ao redor de Porto Trombetas, para a gente falar sobre o processo de autoliderança que a mulher precisa ter em sua vida, capacitar em alguns expertises, né, sobre habilidades, conhecimentos, e preparando essas mulheres para o desafio do mercado. O legal do projeto que ele foi todo feito com especialistas da própria empresa, a gente não precisou contratar ninguém externo, porque a gente tem muita gente boa, muita gente para compartilhar conhecimento, background, e o projeto foi um sucesso. Foram cerca de 7 meses a gente se encontrando quinzenalmente com essas mulheres quilombolas, pretas e mulheres da região. Boa tarde a todos e todas. Só para me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Ellen Souza, eu sou engenheira mecânica de formação, sou mestre em engenharia mecânica também e especialista em engenharia ferroviária. Eu atuo na MRN hoje como engenheira sênior, há quase 3 anos, completo 3 anos esse ano na empresa, com esse desafio aí de mudar completamente, né, e trabalhar dentro, no coração da floresta amazônica, que é algo desafiador, mas também é algo que traz para a gente um conceito assim maravilhoso em relação à qualidade de vida, né? E bom, a minha trajetória na mineração ela já é constituída há mais de 10 anos, né? Apesar de estar há pouco tempo na MRN, mas eu já tenho uma carreira constituída na área de mineração, sempre atuei dentro dessa área ferroviária, e o casamento perfeito veio ao participar do programa de diversidade e inclusão da MRN, né? O MRN para Todos é um trabalho assim sensacional dentro de todos os pilares, né? A gente hoje atua mais em conjunto, a gente iniciou talvez de uma forma um pouco mais isolada, mas hoje a gente consegue atuar mais em conjunto com os demais pilares, até por essa integração toda que a gente tem de ter mulheres dentro de outros contextos, né? E o Lidera Mulher foi um desafio muito grande para a gente, assim, de como a gente trabalhar com todos esses públicos e fazer com que a participação fosse efetiva mesmo de todos, né, que conseguisse engajar. Então, a gente trabalhou o conceito, como a Eliane comentou, né, como a Magda comentou no vídeo também. A Magda não pôde estar presente aqui com a gente, mas, assim, é uma pessoa que atua com a gente diretamente, que dá força, né, e as meninas também do Pilar, eu queria muito agradecer a todas que participam junto com a gente, que infelizmente nem todo mundo pode estar presente, né? Mas elas estão acompanhando aí ao vivo com a gente. Então, tenho muito a agradecer a todas. E aí fala só um pouquinho dos módulos rapidamente, né? A gente teve, como a Eliane comentou, 11 módulos, então a gente trabalhou a cada 15 dias durante 7 meses. Então, a gente dividia a responsabilidade ali com cada um do grupo, alguém puxava
tinha que fazer reserva no local, tinha que garantir que o link da TI não caísse, que todo mundo conseguisse participar, porque o evento foi híbrido, que a gente não tinha como acomodar tantas pessoas, né, porque houve um impacto de participação de mais de 600 mulheres no projeto. Então, assim, tinha mulheres da comunidade, tinha mulheres que eram do entorno ali da vila, tinha mulheres que eram da própria empresa, então, assim, teve todo esse impacto, né. E aí os módulos foram focados no desenvolvimento da autoliderança. O primeiro módulo ali, o Conhecendo a Si Mesma, o segundo módulo falando um pouquinho de gênero, de história, o módulo 3, não menos importante, falar um pouco sobre assédio e relacionamento abusivo, né? A gente tratou os temas tanto de assédio moral como assédio sexual mesmo. A questão da oratória, a importância da mulher se posicionar, né? Tanto no trabalho como na vida mesmo. A motivação, né, de motivar a si mesma e desenvolver outros líderes, né, como que a gente faz isso. O módulo Eles por Elas, que não menos importante, a gente não só ter mulheres engajadas, a gente precisa muito ter o apoio dos homens. Então, o Eles por Elas é um módulo que trouxe essa visão de que os homens podem ser apoiadores nossos e são apoiadores nossos. Inclusive, a gente tem homens que participam do Pilar, né, que são ativos no Pilar. Então, isso fortalece muito o nosso trabalho. O módulo 7, Liderando a Si Mesma. O módulo 8, Futuro das Mulheres na Liderança. E o módulo 9, Mentoria Sonhos, Metas e Objetivos, que inclusive foi ministrado aqui pela Eliane, que foi, assim, muito sucesso, né? O módulo 10, que foi montando o plano de ação e desenvolvimento, porque de nada adianta você trabalhar tantos conceitos e não montar o seu próprio plano de ação, né? E aí, o último módulo, a gente trouxe um review ali, que foi falando do sucesso à sua maneira. Por que a gente fala muito da questão do sucesso à sua maneira? Porque eu posso tirar pelo meu próprio exemplo. Eu tenho formação técnica, né? Minha formação toda é técnica de engenharia, na área de engenharia, e eu aprendi muito a trabalhar sozinha, porque é muito mais fácil você trabalhar sozinha do que você trabalhar com pessoas, com grupos diversos. Então, assim, eu tive que fazer muito esse caminho de desenvolver a minha autoliderança dentro da função que eu atuo, porque eu preciso me relacionar, eu preciso entender, eu preciso extrair isso das pessoas. Então, esse sucesso à sua maneira, ele vai vir independente da área que você trabalha, independente da área que você atua. E nós descobrimos aí no Lidera Mulher, muitas mulheres que tinham profissões e que não atuavam, que começaram a se enxergar mesmo, dizer, eu posso fazer isso, inclusive que tem objetivos aí de atuar nessa área que a colega apresentou sobre operadora de equipamentos, né? E aí as mulheres tiveram aquele incentivo para buscar a questão da habilitação, da habilitação categoria D. Então, assim, a gente teve muitos cases que foram inspirados no Lidera Mulher e muitos feedbacks positivos em relação ao trabalho que a gente conseguiu executar, né? Aí aqui são alguns registros, né, que a gente trouxe para mostrar dos eventos, né? A gente tem um cine-teatro, onde a gente fazia os eventos de forma presencial e online, né, de forma híbrida. Aí a gente conseguia captar mais participação. Opa, acho que eu passei muito aqui. Foi? Tá ótimo. Uma salva de palmas. Gente, muito obrigada. Assim, uma experiência. Eu fiquei aqui viajando, pensando na localidade, né? Assim, o quanto isso é transformador na vida dessas pessoas e dessa comunidade por conta do lugar onde vocês estão. Assim, esse tipo de iniciativa, num lugar como esse, parece que ela potencializa e tem mais efeito ainda. E não é efeito na vida dessas mulheres, é na família delas, na comunidade inteira, como elas passam a criar os filhos, assim, é tudo. Então, é uma cadeia muito importante, sensacional o trabalho. Parabéns, obrigada. Só para complementar também, eu acho que teve um caso que foi muito marcante para a gente, né? Que teve uma mulher que ela pediu a palavra um dia
E uma das coisas que ela comentou com a gente é que ela tinha conseguido fazer a formação, conseguiu se desenvolver e foi contratada por uma empresa parceira nossa para atuar na área de mecânica. E aí, na família dela, o impacto foi tão grande que eles inverteram o papel. Ela disse, não, a partir de agora, eu sou a provedora da família e o marido que vai cuidar dos filhos. E isso foi muito marcante para a gente, o quanto a gente conseguiu impactar a família dessa pessoa, né, a vida toda, e fazer essa virada. Sensacional. Gente, a gente está apertado de tempo aqui, eu sei, mas eu não quero economizar nenhum detalhe. Então, nós vamos passar direto aqui para a Adriana França da Samarco, agora propriamente apresentada, porque teve um probleminha ali na introdução. Adriana, por favor, conta para a gente da experiência de vocês aí na empresa. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Adriana, eu sou hoje responsável pelos processos de atração e desenvolvimento na Samarco. A Samarco hoje está com 2.000 empregados. Nós temos 2 unidades industriais, uma no interior de Minas, que fica em Mariana, e uma no interior do Espírito Santo, localizada em Anchieta. A Valesca, no começo da fala dela, trouxe alguns números, né, números muito ruins da inclusão de mulheres no nosso setor. E o IN, quando chegou no Brasil, chegou também muito junto com o IBRAM, que começou a trazer um pouco da pauta, né, de inserção de mulheres no ambiente da mineração. As empresas começaram a atuar ao mesmo tempo, né? E aí começou uma roubalheira de mulheres entre nós, né? Porque a gente as mesmas, a gente assinou alguns compromissos, tanto com o IBRAM quanto com o IN, né? Como a Valesca disse, esse relatório é muito potente, viu, gente? Então eu reforço aí a leitura com todos vocês. Só que esta questão de roubar mulheres de outra organização, a gente sabe que não é saudável e nem sustentável, né? Então, a Samarco optou por desenvolver essas mulheres nas nossas comunidades anfitriãs, né? Obviamente que, de vez em quando, a gente dá uma roubadinha, né, gente? Mas a gente também está no momento... Perdemos muitas também, né? E a gente está num momento muito propício. A Samarco está no momento de expansão das suas unidades operacionais, então a gente está no momento onde a gente tem oportunidades de trabalho. Então, desde o ano passado, né, o meu time está com a responsabilidade aí de fechar mais ou menos 700 posições, e a gente adiantou alguns programas na tentativa de formar essas pessoas. Então, quando a gente olha para essa mandala, né, a gente tem aqui, o que nos guia no nosso programa de atração, de diversidade, desculpa. Então, a gente precisa atrair, a gente precisa contratar, mas a gente também precisa fazer com que quem veio tenha, de fato, um ambiente seguro, um ambiente saudável e que essas pessoas tenham equidade aqui internamente. Depois, a gente, né, em outros momentos, a gente pode conversar sobre diversas outras ações que a gente tem, inclusive de adequação de infraestrutura, né, gente? A gente é uma empresa de mais de 40 anos, então, só para vocês terem uma ideia, a gente não tinha banheiro para receber, e continua não tendo, né, banheiro para receber esse número significativo de mulheres que a gente está trazendo. Mas eu vou focar a minha fala aqui nessas 3 setas que eu coloquei ali, que é na atração, no desenvolvimento e na seleção. Então, a primeira coisa que a gente fez foi abrir vagas afirmativas para a capacitação de mulheres nas comunidades, versus as vagas que a gente já sabia que a gente ia ter esse ano. Então, a gente ainda está com algumas formações em aberto, mas a gente capacitou essas mulheres em instrumentação industrial, em soldagem, em mecânica industrial, solda, multiprocesso. E, obviamente, que nos outros cursos, a gente também fica de olho nas mulheres que não são cursos afirmativos, mas elas estão ali, né? Então, desses cursos que eu citei, dessas 80 mulheres, 10 já estão conosco, e das turmas mistas, 44 também já estão conosco, né, com carteira assinada, dentro das nossas unidades operacionais. Um outro ponto importante que a gente fez foi um programa de estágio. A gente contratou 70 estagiárias de uma vez só.
para as nossas unidades, tanto em Minas quanto no Espírito Santo. E esse looping ele vem dando muito certo, né? Porque elas capacitam, depois entram como estágio, depois vão para as nossas terceiras, onde tem uma complexidade menor, e acabam voltando para as nossas plantas. Então, esse programa de 70 estagiárias, para vocês terem uma ideia, ele ainda não finalizou os 2 anos de contrato, mas dessas 70, 29 já saíram porque foram contratadas pelos nossos terceirizados e 18 já estão conosco nas nossas unidades operacionais. E aqui são programas afirmativos nessas vagas que eu disse, né, que a gente teve oportunidade. Então, a gente fez um programa Operadoras de Equipamento de Mina. A gente trouxe aí 25 operadoras contratadas da região de Mariana, e que eram mulheres, né, gente, que até outro dia tinham profissões aleatórias de balconista de padaria, de dona de casa mesmo, né, que tinha feito opção por cuidar das crianças, e aí essas operadoras vieram já como CLT, a gente deu toda a formação comportamental e técnica de direção para essas mulheres, e há mais ou menos uns 2 meses atrás a gente fez a formatura delas e elas já estão operando felizes lá na nossa mina, já estão no turno, né, vida que segue 100%. Das 25 contratadas, todas as 25 deram certo, né, a gente não perdeu nenhuma aí ao longo do caminho. E fizemos também um programa trainee operacional, específico para mulheres de Minas e Espírito Santo, né? Tivemos aí 34 operadoras contratadas para atuar nas nossas plantas de beneficiamento, nas operações de UBU e na nossa sala de controle. Essas ainda estão em formação, apesar delas serem CLTs, né? Elas ficam lá num período grande de treinamento conosco, e a formatura está prevista para outubro. E um case interessante é esse das supervisoras de operação. Como eu disse, né, é muito difícil hoje você chegar nas nossas operações e achar mulheres em posições de liderança dentro da operação. Quando você vai para o RH, para o jurídico, para o financeiro, é mais comum, mas na operação é mais complexo. Então, aqui a gente começou com 6 vagas, né? A gente falou com os gestores assim, olha, a gente vai para o mercado procurar supervisoras, e aí a gente vai contratar engenheiras, que são referências técnicas, mas que talvez nunca tenham atuado em posição de gestão. E aí a gente, né, a gente sofreu algumas resistências, acho que não vai dar certo e tal. No final, as 6 vagas viraram 16, porque, ao longo das entrevistas, os gestores foram vendo o potencial dessas mulheres, o quanto que elas eram já referências técnicas nas empresas em que elas atuavam. A gente promoveu algumas internamente, e elas também aí estão no programa de formação conosco, muitas delas já em turno, né, com toda a equipe. E o que é importante, gente, em todos os benchmarks e nessa trajetória que a gente tem visto, que é muito importante trabalhar vagas afirmativas, né? As mulheres em si, diferentemente dos homens, a gente só se candidata às vagas se a gente tem certeza que a gente cabe nelas. Né? Então, a gente viu, principalmente nesse programa de supervisoras interno, que a gente tinha expectativa que muitas das nossas engenheiras se candidatassem, e a gente viu que elas não se candidataram. E aí, quando a liderança foi perguntado por quê, e que ele já tinha noção que ela tinha condição de ocupar a cadeira, muitas das vezes a gente escutou delas que elas não se reconheciam prontas. Né? Então, a gente faz os programas afirmativos, a gente abre vagas afirmativas, e a gente fez alguns testes estatísticos, colocando. Então, às vezes, a gente abria vaga de mecânico. Né? A gente colocava mecânico e mecânico afirmativo. Quem se candidatava aqui, às vezes, com muita experiência, não candidatava para a vaga que não era afirmativa. Então, é muito o modelo mental das mulheres que hoje se candidatam nas vagas, porque se você não abre ali como afirmativo, a gente, muitas das vezes, percebe que elas não vêm até nós. Né? E agora a gente está fazendo um caminho inverso também nos cursos técnicos das nossas regiões. Porque quem vai lá levar a mulher, né, aquela adolescente, para fazer a inscrição nos cursos técnicos, são as famílias. E aí, quando chega lá, tem um curso técnico de elétrica, um de automação, um de mecânica e o administrativo, o que o pai e a mãe faz?
candidata no administrativo, porque entende que é um curso mais focado para a mulher. Então, agora a gente está pulando o pai e a mãe, a gente está indo lá na escola do 2º grau e falando assim, mulheres, lá na Samarco tem vaga de técnico. Aí a gente leva os nossos engenheiros, os nossos técnicos, leva para cacão antifogo, põe fogo, enfim. E aí a gente tem aumentado o número de procuras das mulheres nos cursos técnicos também. E aí, gente, isso são ações de formiguinha que a gente vai fazendo, né? A gente não tem expectativa de mudar aquele número da Valesca, que eu acho que a nossa geração não vai ver isso, né? Mas são plantando aí algumas sementes que a gente vê o crescimento dos números, né? Esses aqui são os nossos números. Então, quando a gente olha aqui a evolução da Samarco de mulheres na organização ao longo de 10 anos, né, a gente praticamente dobrou. Ainda é um número muito ruim, se for pensar, né, 23% da organização apenas de mulheres. E quando a gente olha isso nas cadeiras das universidades, a gente hoje tem mais mulheres do que homens, inclusive nos cursos de engenharia. Na população geral do Brasil, a gente tem mais mulheres do que homens, né, nos últimos censos do IBGE. E isso hoje não é reverberado nos números da indústria minerária. Né? E ali um pouco da evolução de percentual de mulheres na liderança. Hoje a Samarco, né, teve aí um boom, a gente também dobrou aí nos últimos 2 anos. Então, são ações pequenas, né, são ações muito de porta de entrada, porque a gente entende também que essas mulheres vão entrando no flow da carreira aí ao longo dos anos. É um pouquinho do que a gente tem feito. Adriana, obrigada. Parabéns a Samarco. Eu fico pensando assim, uma empresa com esse nível de dedicação nos mostra esses números. A gente precisa de dedicação de todo mundo, porque senão realmente a transformação não acontece. E aí, feliz que a gente tem aqui várias empresas em várias regiões, né? Então a gente está espalhando dedicação e esse motivo aí de tentar transformar. Mas a gente não pode se cansar, a gente não pode desistir, porque, senão, o número não mexe. Estou ansiosa para o relatório desse ano, a gente está na fase de coleta, porque a gente tem trocado muita ideia e visto muita iniciativa bacana. E me preocupa o número não ser bom e as pessoas desanimarem. Então, por isso que eu estou dizendo, não podemos desanimar, porque as ações são de formiguinha e a gente vai aos poucos. As iniciativas são maravilhosas e a gente precisa perseverar. Vamos... Só complementar, antes do case da Orica, e é isso mesmo. Assim, a gente tem que atrair, selecionar e reter. Né? Agora, a gente está indo para um outro extremo, que é a retenção. Porque se a gente traz essas mulheres, né, gente, e continua com o número de assédio, não tem um banheiro, não tem um vestiário... Ela é exausta para chegar em casa. Exausta para chegar em casa para o 3º turno familiar. Né? A gente, de fato, não consegue mudar o número. Então, tem um outro trabalho, né, nos bastidores para essa retenção. Sim. Muito obrigada. Equidade e inclusão, de verdade. Né? Por isso que é completo, né? Por isso que não é só gênero, por isso que é tudo. Agora vamos ouvir a Orica, então, para a gente... A última. Isso. Meu nome é Josi, um prazer estar aqui com vocês. Eu estou na Orica há mais de 15 anos e tenho muito orgulho de fazer parte da empresa que eu trabalho, junto com meus amigos aqui. Eu não vou apresentar a empresa, acho que já foi apresentado por alguns deles, mas, para quem não estava, é uma empresa de ramo de mineração também. Nós fabricamos explosivos e também prestamos serviços dentro das mineradoras. E nós temos um desafio muito grande também de trazer mulheres, porque nós estamos espalhados. A maioria de vocês está concentrado numa região só, né? E nós estamos espalhados. Então, a gente vai falar um pouco do nosso case de sucesso que nós tivemos. E falando, né, que eu esqueci de falar, eu sou responsável pela área de recursos humanos do Brasil. E esse projeto é um projeto que eu tenho muito orgulho, que vem da estratégia. A Orica hoje tem uma política muito forte, regional e global, para realmente fazer essa movimentação que a gente está falando aqui, de diversidade, equidade e inclusão, não apenas para mulheres, né? A gente também tem aí alguns pontos focais para outras questões sem ser de gênero, como a gente está mostrando aí, eu não vou ficar me alongando tanto, mas as nossas áreas de foco hoje, entre 2023 até 2025, que é o nosso compromisso como empresa,
representação de gênero, que eu vou falar hoje, apoio, né, e de benefício para todas as idades e fases da vida, porque a Orica é uma empresa que retém muitas pessoas com muitos anos de casa também. Então, a gente também quer valorizar, e eu até fiquei feliz quando eu vi mulheres mais velhas fazendo curso, porque a gente também vai incentivar muito isso. Representação de povos originários, aqui a gente está falando um pouco mais da Austrália, porque a nossa empresa é australiana, mas também tentando trazer um pouco mais para a nossa região, de povos mesmos que estão aí isolados em outras regiões do Brasil. E reconhecimento, que a gente está falando de LGBTQIA+, também, e diversidade cultural e linguística, lembrando que também no Brasil nós somos um país continental. Então, nós temos diferentes tipos de pessoas dentro do mesmo país, que a gente também vai ter essa área focal. Falando um pouco, então, de representação de gênero. Está meio cortando aqui, mas acho que ali está aparecendo melhor. Assim como as meninas, eu fiquei tão feliz de ouvir, porque a gente tem pensado, diversas empresas pensando na mesma coisa, né? Nós tivemos a oportunidade no Brasil de fazer a primeira escola de operadoras, que também veio da mesma angústia que as meninas falaram, que quando a gente já estava pensando de atrair mais mulheres para a mineração, a gente falava assim, né, junto com a área de talent, né, de área de talento aqui da empresa, vamos colocar mulheres no nosso processo. E não tinha mulheres para participar do processo seletivo. Então, a gente viu que o caminho era um pouco mais, era anterior a esse passo. E como estratégia regional, porque esse projeto é um projeto regional, que também está acontecendo no Chile, no Peru, na Colômbia e também no Brasil. O ano passado, essa escola de operadores de 2023, nós tivemos 25 vagas, já está aí escrito não billables, e eu vou falar o que é, que são vagas que nós colocamos que não são pagas pelo nosso cliente. Então, a gente, através do nosso negócio, a gente aprovou essas 24 vagas a mais dentro dos contratos que nós temos em cada site, né, no Brasil, e que foram aprovados, e elas receberam treinamento para serem operadoras. E aí eu vou contar para vocês como que funcionou isso, né? Durante o processo de seleção, que foi bem complexo, porque as vagas eram em todo o Brasil. Então, a gente tinha vaga, por exemplo, lá para Salobo, né, que é a nossa operação da Vale, nós tínhamos para o Sudeste, aqui em Minas Gerais, São Paulo, em Goiás. Então, foi um desafio. A gente teve que fazer toda uma retenção de atrair a maioria. Inclusive, nem conhecia a Orica, porque mesmo estando na comunidade, trabalhava como cabeleireiras, como a gente já falou, né, assim, trabalhava no lar. Então, também foi super um desafio, mas beleza, conseguimos trazer essas 25 mulheres. E para a gente, como nós não temos um local específico nos clientes, nós trouxemos todas para a nossa planta de manufatura, que fica em Lorena, na cidade que fica no interior de São Paulo, cidade de Lorena. E foi um outro desafio, né? Então, investimos, foi um investimento alto. A maioria nunca tinha andado nem sequer de avião, então já começaram a ficar super empolgados. Nossa, primeira vez andando de avião. Trouxemos as mulheres para Lorena, cidade aqui de Lorena, em São Paulo, na nossa planta. Treinamos todas elas com cursos de segurança, cursos operacionais da função dela, cursos específicos da função, que aí era mais preparando para esse nível de operadoras. E vieram pessoas da área técnica do Brasil, inclusive alguns estão aqui hoje também me acompanhando, que participaram do treinamento dessas mulheres do ano passado. Cursos comportamentais, porque também lembrando que são mulheres que é a primeira vez que tinham contato com empresa, nunca sequer entraram numa empresa. Então, a gente também fez vários cursos para elas, e aqui a gente tem uma foto delas aqui de uns dias, e uma das palavras que elas mais falavam para a gente o ano passado era a gratidão pela oportunidade. E assim, para mim ficou muito claro o nosso papel mesmo de transformação, até realmente não precisar de uma escola para que as mulheres sejam inseridas. Então, a gente tem um passo, não vai acabar agora, como você falou, a gente tem um longo passo, mesmo que as pessoas, beleza, melhoramos o número, a porcentagem, mas a gente não pode desistir até que seja normal, né? Até que seja, a inclusão seja de forma natural, né? Não precisando de uma escola. E, através desse programa, do ano passado, a gente teve uns learnings, né, uns aprendizados, porque foi a primeira vez no Brasil, não sabíamos como ia ser, preparamos até alguns sites para receber, mas lembrando que eram sites de clientes, era um outro desafio da Orica.
E aí, durante essas ações que a gente implementou, foi ver quais sites precisariam se adequar para receber essas mulheres. Muitos não tinham também aí banheiros, não tinham um lugar separado para elas colocarem as coisas. O uniforme, não tinha, era só o uniforme masculino, nem o uniforme que é um pouco mais ajustado para a mulher. Então, tudo isso a gente teve que pensar, que foi uma das ações. E outra que foi um aprendizado nosso também, que, inclusive, eu ia até dar uma dica para vocês, não sei se vocês estão fazendo isso, que, além do padrinho técnico que acompanha essas mulheres durante todo o treinamento, que aí eu vou falar também para vocês quanto tempo que durou, a gente também percebeu que elas precisavam de mulheres que as ouvissem. Porque uma coisa é eu, de RH, que trabalho num escritório, não há ar-condicionado, elas me mandam mensagem, força, vocês conseguem. E elas lá no sol, né, com aquele macacão, né, com aquele todo aparato. E aí a gente viu a necessidade de também ter uma madrinha. Então, a gente tem hoje, para essa primeira escola, a gente colocou um programa de madrinhas, que a gente chama de BUD, de mulheres de mineração para mulheres de mineração. Então, são as próprias mulheres que ficam com elas, e é para contato assim, do dia a dia, não é para coisas assim, da empresa, óbvio, tem o líder, tem o RH, a gente tem um serviço de apoio psicológico, que nós também demos para elas, mas era só do dia a dia. Nossa, aconteceu isso aqui hoje, o que eu posso fazer? E deu super certo, elas ficaram amigas, as meninas dão super apoio para elas, são meninas que trabalham na Orica há muito tempo, outras são da área de mineração há muitos anos, então dão muito apoio. Então, foi uma ação que a gente percebeu da Escola de Operadora do ano passado como aprendizado. E do ano passado, o treinamento durou uns 5 meses, e o nosso desafio era incorporar essas pessoas nos contratos, que eram 25 mulheres para serem incorporadas. E a gente conseguiu 99%. Então, eu fiquei super feliz de a gente ter conseguido incorporar a maioria dessas mulheres. A maioria ainda está com a gente hoje. A gente tem um entorno de investimento de mais de R$1 milhão nesse projeto, porque, levando em consideração tudo, né, salário, todo o treinamento, tudo que a gente fez para atrair. E eu tenho muito orgulho, porque é um investimento que vai estar nos dando retorno. Inclusive, tem alguns supervisores do próprio site que falaram: Jô, você pode trazer todas as mulheres para cá, não quero mais homem trabalhando comigo. Porque eles viram como fez a diferença para abrir mesmo a mentalidade, o clima de trabalho, o cuidado com os equipamentos, porque algumas delas são também motoristas de grandes caminhões, né, como aquele que a gente está mostrando ali, que, inclusive, é uma mulher que está dirigindo. Então, a gente só viu êxito nesse projeto. E aí, com tanto sucesso, o nosso comitê aprovou mais uma escola. E nós tivemos aí mais uma escola que acabamos de formar, de mulheres. Aí a gente mudou o nome, porque não é mais só escola de operadoras. Agora é escola de mulheres, porque também colocamos nível técnico. Que a gente também viu, por exemplo, a área de manutenção da Orica não tinha uma mulher. E olha que a gente tem até uma pessoa aqui da área de recrutamento, a gente tentava trazer mulher, mas não tinha elas não tinham formação, ou a gente não conseguia atrair essas mulheres. E quando a gente abria as oportunidades, está até ali, a gente não sei se dá para ver, porque está um pouco pequeno, mas a gente tem, acho que 5 técnicas ou 6 técnicas de manutenção que foram contratadas. Então, no total de 24 vagas, de novo esse ano, mesma coisa, de diversos locais do Brasil. Então, a gente trouxe para a Lorena para serem treinadas. Para esse projeto novo de desse de 2024, mais de 30 pessoas profissionais da Orica se movimentaram para a Lorena para treinar essas pessoas. Cada um na sua área, né? Área de segurança, área técnica, a área específica de produto. Elas foram visitar a fábrica, conheceram todos os produtos que a gente fabrica. Então, aí está aparecendo as meninas sendo treinadas na planta. Então, e está sendo muito legal, porque elas acabaram de ser treinadas agora. E, de novo, uma das meninas estavam até falando comigo, que da área de manutenção, que era a primeira vez que elas conseguiam participar do processo, porque sempre ela participava, mas não tem experiência, não passa. E quando tinha, elas preferiam um homem. E a 100% de mulheres falaram isso para mim. Quanto estava difícil. Então, a gente tem aí mais um desafio, né, de tentar também incluir essas 24 mulheres que também são fora do contrato, dentro do nosso contrato da Orica, e a gente espera realmente ter sucesso com o próximo. Esse daqui, eu fiz questão de colocar o depoimento do Adelino.
O Adelino é o nosso supervisor de operação da Editabira, da Vale. Ele é uma das pessoas que também incentivam muito o programa. As meninas, eu peço feedback para as meninas, e as meninas falam o quanto ele é um bom líder, incentivador do projeto, e ele é o que mais que quer mulheres, assim, não, pode trazer mais para cá. E dá para ver pela foto, ele está rodeado de mulheres ali, e ele viu o quanto fez diferença, ele até comenta isso no depoimento dele, quanto fez diferença para ele ter essas mulheres na região. Aqui, rapidamente, né, que a gente já passou, na América Latina inteira, a gente já treinou mais de 152 mulheres, e aí 116 ainda seguem na Orica, porque algumas já foram roubadas pelos nossos clientes. Inclusive, ela falou da Samarco, a gente também tem algumas mulheres na Samarco, espero que não sejam roubadas, estou brincando, mas a gente fica até feliz quando são, porque a gente vê que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente está treinando tão bem que elas estão migrando também para o nosso cliente, está tudo bem, né? Eu fico muito feliz. Não vou me alongar tanto, mas aqui só, antes de eu passar o vídeo que eu vou passar aqui, rapidinho, só para eu falar que eu queria dar, né, uma mensagem para vocês todos que são da área da mineração. Muitos aqui são supervisores, né, comandam equipes, que para a Orica, a gente tem visto isso com resultados palpáveis. Só voltar, por favor, um slide. Um resultado palpável do quanto que você investir em diversidade de verdade, com oportunidades reais, está transformando a Orica. Não é apenas... Só um pouquinho, deixa eu só falar rapidinho. Não apenas... Só passar rapidinho. Já estou terminando, eu sei que está atrasado há 1 minuto. Não apenas trazer mulheres. Vamos investir na inclusão, trazer para aumentar, porque a gente saiu de 4 anos atrás, para 25%. A gente saiu já. Né? Já é o target que a gente estava querendo para esse ano. Mas eu acho que é investir mesmo na inclusão, de que as mulheres realmente tenham as oportunidades reais e consigam fazer a diferença, serem supervisoras. Inclusive, elas já falam isso, que elas querem uma carreira longa, querem ser supervisoras, e é o que eu acredito, e dou essa mensagem para vocês, de chamada de ação, para que realmente a gente tenha essa transformação e quebre esse tabu ainda de que a mulher pode ser só da área administrativa, por exemplo. Né? Pode passar, é rapidinho. Prometo que é super rápido, eu fiquei por último. Né? Obrigada, gente, é isso. Que eu espero que dê certo realmente, que a gente possa estar abrindo portas para outras mulheres e trazendo essa possibilidade para que as pessoas já entrem sabendo de tudo que precisa saber realmente em relação aos treinamentos, sabe? O projeto ele foi iniciado justamente para fomentar a diversidade e a presença de mulheres na mineração. Foi um desafio muito grande, não só para o processo de seleção em si, mas também preparar as lideranças, preparar as operações para receber essas mulheres. Então, para a gente é uma satisfação enorme hoje estar aqui recebendo esse prêmio e falar desse programa que realmente está transformando a mineração no Brasil. E o que a gente está fazendo é justamente dar essas ferramentas para elas. Né? O que a empresa está fazendo é dar todos os recursos que elas vão precisar para que elas executem o trabalho delas com segurança e qualidade. Eu, como gestor Orica para o contrato com o Nexa Brasil e também um dos responsáveis pela implantação desse projeto inclusivo, tenho que agradecer a Nexa por também acreditar na necessidade e importância de iniciativas que ajudam as comunidades locais e a todos para termos uma mineração mais igual, diversa e Felicidade para a gente está sendo um privilégio, porque a gente sabe o preconceito que a gente tem por ser mulher, e a gente, mulher, pode sim chegar lá, fazer a diferença, e a Orica está assim, abrindo as portas para as mulheres mostrar também que pode fazer a diferença assim, no terreno que só é homem. Então, para mim, é saber que eu estou no caminho certo e que eu inspiro pessoas, sabe? Que eu consigo transformar pessoas em pessoas melhores em ambientes mais seguros. Então, eu sei que é para isso que
Deus me colocou no mundo. Várias vezes nas conversas a gente se emocionou, porque cada uma tem uma história linda, cada uma tem uma história diferenciada da outra, e todo mundo que está aqui hoje é merecedor de estar aqui. O que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe, mas espero que tanto para mim como todas as outras seja assim, só sucesso. É exatamente isso, é fazer a diferença, como um dos depoimentos aqui. Eu vou pedir para que as meninas permaneçam aqui no palco até o nosso encerramento, e devido